Obrigado. Nós que agradecemos a Maia, Gen e FECAM com o lançamento de um curso de ensino à distância de autoridade de trânsito, como vimos há pouco. Senhoras e senhores, o tema agora é Censo Demográfico 2020, o desafio de retratar o Brasil e os impactos na arrecadação municipal. Para falar sobre o assunto, convidamos para que venha até aqui o chefe da unidade estadual do IBGE, senhor Roberto Kern Gomes, por gentileza. Tá legal. Senhoras e senhores, muito boa tarde. É um prazer imenso estar aqui, sobretudo uma plateia tão qualificada. E para falar de um tema que é tão importante para toda a população, mas sobretudo também para os prefeitos que aqui estão. E a gente vai discorrer sobre esse tema aqui. O tema da nossa palestra é o Censo Demográfico, o desafio de retratar o Brasil e os impactos para a arrecadação municipal. Esse tema ele é bastante recente. No último dia 28, nós divulgamos no IBGE, 28 de agosto, nós divulgamos as estimativas da população. E isso causou, obviamente, uma série de questões entre os prefeitos, porque há prefeituras que, por conta dessa estimativa, que também nós vamos falar que representação ela tem no Fundo de Participação dos municípios, essas prefeituras vão ter, elas estavam próximas de atingir uma faixa um pouco maior e a estimativa não acabou refletindo o que essas prefeituras acreditavam. Ontem mesmo estivemos lá, recebi no meu gabinete o prefeito de Massaranduba, o prefeito César, e nós discorremos sobre isso. Então a gente sabe o quão caro é o censo demográfico para as prefeituras e para a população como um todo. Para falar sobre isso, a gente vai falar, obviamente, um pouco sobre a importância do censo, especialmente após essa divulgação, a participação nas reuniões de planejamento e acompanhamento do censo. Nós estamos fazendo isso, essas reuniões nas 295 prefeituras, falar sobre o PSS, o processo seletivo simplificado para contratar quase 7.000 pessoas. Hoje saiu um processo seletivo um pouco menor, mas ao longo do próximo semestre, ao total, nós faremos um processo seletivo para contratar 7.000 pessoas para trabalhar no censo, o apoio logístico que nós precisamos e o censo experimental que nós estamos fazendo em Ermo. Eu prometo aos senhores que eu vou ficar nos meus 15 minutos, mas o mostrador aqui já está marcando 12 minutos. Eu acredito que eu não falei tudo isso, mas vamos lá. Inicialmente, eu gostaria de agradecer muito à FECAM, na figura do seu presidente, o prefeito de Tubarão, o Juarez Ponticelli. A FECAM como um todo e o prefeito, eles têm nos atendido sempre que nós precisamos, eles são parceiros do IBGE há muito tempo. Eu já tive a oportunidade de falar sobre o censo na última reunião ordinária da FECAM, que aconteceu ali em São José. Então, eu acho que esse agradecimento é simplesmente importantíssimo e é a primeira coisa que eu devo fazer. Mas, agora eu vou pegar o outro microfone. Alô? Inicialmente, é importante a gente falar quem é o IBGE, qual é a nossa missão. A missão do IBGE é retratar o Brasil com informações necessárias ao seu conhecimento, ao conhecimento da sua realidade e ao exercício da cidadania. Nós, do IBGE, a gente acredita piamente que o brasileiro só pode exercer a sua cidadania se ele tem pleno conhecimento da sua realidade. E o IBGE, através das suas pesquisas, faz isso. Ele vai, domicílio por domicílio, em todos os 70 milhões de domicílios do Brasil, para realmente conhecer a realidade do Brasil.
E a gente faz isso através de uma estrutura que está presente em mais de 500 municípios, através das nossas agências municipais, e em todas as unidades da federação, com as nossas unidades estaduais, assim como nós temos aqui em Florianópolis. Em Santa Catarina, nós estamos presentes em 21 localidades, em 21 municípios. Nós temos aqui o mapa, que vocês vão perceber, aqueles mais atentos, verão que só tem 20 unidades. Isto porque o município de São José foi agraciado com uma nova agência do IBGE, agência essa do IBGE que foi inaugurada na semana passada em sessão solene na Câmara de Vereadores. Aproveito aqui mais uma vez para agradecer toda a Câmara que nos recebeu com muita gentileza e muito carinho, e também a Prefeitura, o vice-prefeito e a prefeita. E o IBGE é conhecido pelas suas pesquisas estatísticas sociais e demográficas. É através dessas pesquisas que a gente estratifica a população. Então, a gente conhece qual é a faixa etária da população, como ela está dividida em sexo, raça, cor, qual é o nível de educação, o nível de emprego, qual é a renda da população brasileira. E essas informações, elas vão em um nível muito maior quando nós fazemos o censo demográfico. O último censo demográfico que nós tivemos foi em 2010. Então, nós estamos muito longe do marco histórico pelo qual o IBGE é mais conhecido. Então, o censo 2010 aconteceu há 9 anos. De lá para cá, todas as outras pesquisas, ou elas são amostrais, que é o caso da PNAD contínua, a Pesquisa Nacional de Saúde, Pesquisa de Orçamento Familiar, uma série de outras, ou elas são uma estimativa da população, que foi o que eu falei no início da minha fala. E aí o censo, ele vai produzir informações que são indispensáveis para os senhores gestores definirem quais são as políticas públicas que são mais adequadas para a sua região. Hoje pela manhã eu vi o prefeito Juarez Ponticelli no Jornal da Manhã, Bom Dia Santa Catarina, se não me engano, e ele havia dito uma coisa que eu realmente concordo. Ele falou assim, o morador, ele não mora na União, ele não mora no Estado, ele mora num domicílio que fica num logradouro, que fica num bairro, que fica num município. Então, o IBGE, ele vai lá neste morador e vai identificá-lo. Então, é isso que nós fazemos. E o censo, como eu falei, é a única pesquisa domiciliar que vai a todos os bairros. A gente consegue ter informações por bairro. Agora que eu vi que está decrescendo o tempo, por isso que estava 12. O censo é a única pesquisa domiciliar que vai a todos os municípios brasileiros. Nós temos 5.570 municípios e são 200 mil recenseadores que vão marchar pelo Brasil para encontrar todos esses estimados 210 milhões de habitantes que estão em 70 milhões de domicílios. É uma tarefa hercúlea, é uma operação, movimentar pessoas, 200 mil pessoas em todo o território nacional, é uma operação que só se vê em tempo de guerra, e nós estamos na paz. Bem, e o censo, ele vai ajudar cada um de nós a conhecer uma série de questões. Qual é a população brasileira? Está próximo desses 210 milhões que nós estimamos? Geralmente está muito próximo, mas está um pouquinho acima, um pouquinho abaixo. Em que condições vive? Como se distribui no território nacional? Quais são as condições de emprego e renda? E para descobrir tudo isso, nos meses de agosto, setembro e outubro de 2020, nós vamos estar com essas 200 mil pessoas marchando o Brasil para descobrir isso e entregar para os senhores gestores municipais as informações de que os senhores precisam para tomar uma decisão sobre política pública baseado cientificamente em dados que foram levantados com toda a precisão que o IBGE utiliza na sua metodologia, que é reconhecida internacionalmente. Mas por que o censo é importante? Os dados do censo, além de tudo isso que eu falei, ele permite definir qual é a representação política de cada localidade. Então, é através do censo que a gente define quantos vereadores vai ter uma Câmara Municipal, quantos deputados estaduais vai ter uma Assembleia Legislativa, quantos deputados teremos numa Câmara dos Deputados. Então, isso é muito importante, muito caro aos senhores. E, além disso, e aí, como que isso impacta, os dados do censo, sobretudo a sua população, eles são fundamentais
para que o TCU o utilize como insumo para calcular o fundo de participação dos municípios. Vale dizer, portanto, que de 2009 para cá, o TCU está calculando o fundo de participação dos municípios única e exclusivamente através das nossas estimativas, que são cientificamente comprovadas e tal, mas a gente tem a certeza da população, certeza absoluta da população de um município quando nós contamos a população daquele município. E isso acontece no censo. Normalmente, no mês 5, no ano 5, ou seja, em 2015, nós deveríamos ter feito uma contagem da população, ela não foi feita por questões orçamentárias. Então, a gente vai resolver esses problemas agora em 2020. Aqui em Santa Catarina, vamos contar uma população estimada em mais de 7 milhões de habitantes, espalhadas nos seus 2.300.000 domicílios, nos 295 municípios. E, para isso, vamos utilizar um contingente de 7.000 pessoas, aproximadamente. Mas a ideia, senhores, e é para isso que nós estamos aqui hoje, a nossa equipe do IBGE, é chamá-los para que nós façamos o censo conjuntamente. É necessário que nós façamos o censo junto. O IBGE espera contar com os municípios, com o governo estadual, porque os governos locais, e aí voltando àquela fala inicial, os governos locais é que conhecem a sua realidade. Então, se há algum domicílio, algum aglomerado, algum loteamento que, porventura, esteja fora do nosso alcance, é fundamental que os senhores participem das reuniões de planejamento e acompanhamento do censo, aquelas que eu falei no início, para que nós dirimamos todas essas dúvidas, né? Bom, e aí, finalmente, tenho mais aqui 3 slides. Quais são as dificuldades principais que a gente vai encontrar no censo 2020? A primeira delas, senhoras e senhores, é comportamental. Eu costumo dizer que, isso já está até repetitivo, mas é sempre fundamental falar, eu costumo dizer que, antigamente, era falta de educação você ir na casa de alguma pessoa sem ser convidado, ou sem avisar. Atualmente, isso tomou uma proporção maior. Hoje em dia, até às vezes, deselegante você ligar para alguém sem mandar um WhatsApp dizendo assim, olha, você pode me atender agora, você está muito corrido aí? Não é assim que a gente faz com o nosso grupo? E é nesse ambiente que a gente, do IBGE, quer botar 7.000 pessoas em Santa Catarina, bater na casa das pessoas, perguntando qual é a idade, sexo, se tem banheiro, quantos banheiros, como vive, quanto ganha. É complicado, é complexo. Por isso que nós precisamos da ajuda dos senhores. A segurança pública é outro ponto difícil. Os nossos pesquisadores têm tido dificuldade de entrar na casa das pessoas, porque as pessoas simplesmente têm medo de receber. Muito embora nós estejamos sempre, como o nosso colega aqui, trajado com um colete do IBGE, com um boné e com o crachá. Mas ainda assim é difícil. Outra dificuldade é a estrutura dos postos de coleta. Nós teremos que instalar 244 postos de coleta no estado todo. E isso a gente tem falado nas reuniões. E, finalmente, a disseminação do censo. A gente precisa dos senhores para que os senhores, nas suas prefeituras, nas suas câmaras legislativas, divulguem a importância do censo para as políticas públicas daquele município. Mas o que a gente veio fazer aqui, além de falar da importância do censo? A gente veio solicitar a contribuição dos prefeitos, que é o seguinte, primeira coisa, a gente precisa que os senhores participem das REPACs, Reuniões de Planejamento e Acompanhamento do Censo. É ali que a gente vai dizer e vai mostrar todo o mapa de cobertura do município. A gente vai participar de 3 reuniões, a primeira, nos 295 municípios, ela ocorre até o final de outubro deste ano, a segunda, dos mais quase 300 reuniões no primeiro semestre, e a terceira, quando o censo estiver acontecendo, lá em agosto do ano que vem. É fundamental que os senhores participem, e os senhores serão os primeiros a saber qual é a quantidade de população que está sendo contada. Infraestrutura dos postos de coleta. A gente precisa da cessão de 244 salas em órgãos, Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, uma sala de 30 metros quadrados para que nós possamos colocar 1, 2 mesas e o nosso pessoal ficar ali. Eles não vão ficar trabalhando ali, mas é um espaço temporário para eles receberem o nosso material de divulgação e etc. Mas isso a gente fala melhor nessas reuniões, que eu tenho certeza que os senhores participarão.
A disseminação do censo e do PSS. Comunicação é fundamental, senhores, e os senhores conhecem bem a sua população, conhecem qual é a melhor maneira de divulgar isso, seja nas escolas, seja nas igrejas, nas comunidades religiosas, seja os agentes comunitários de saúde nos ajudam muito, eles abrem as portas de alguns domicílios que normalmente nós não conseguimos. E, finalmente, a disseminação do censo e dos processos seletivos simplificados. E, finalmente, o convencimento da população. A gente precisa, senhoras e senhores, que os senhores convençam a população que o IBGE é do bem. O IBGE está perguntando... Outro dia a gente recebeu uma reclamação de uma senhora que entrou no Facebook e disse assim, veio um cara do IBGE aqui e perguntou um monte de coisa. Sim, é isso que a gente faz, a gente pergunta um monte de coisa. Então, convençam, utilizem as suas mídias sociais para dizer para a população que essas perguntas vão ser utilizadas em seu benefício, para que ele conheça a sua realidade e possa exercer a sua cidadania. Faltando 12 segundos para terminar a minha fala, eu gostaria de deixar aqui, assim como o prefeito de Massaranduba esteve ontem lá, e outros prefeitos já estiveram, deixar o meu gabinete à vossa disposição. Venham nos visitar, é sempre um prazer receber os prefeitos, e a gente pode falar sobre uma série de coisas, uma série a realidade do seu município, discutir mais amplamente, e, mais uma vez, agradecer à FECAM e parabenizar todo o staff da FECAM pelo evento, que está realmente muito bem organizado. Muito obrigado, e contamos com os senhores para o censo. A entrega do certificado, registrando então oficialmente e agradecendo mais uma vez a sua participação conosco, senhor Roberto